Bem-vindos mais uma vez aqui no Está Escrito Canadá. Hoje nós estamos a continuar com o livro de Apocalipse, verso por verso. Vamos começar com a primeira das 7 igrejas. Fica connosco, aqui no Está Escrito Canadá. Então, bem-vindos mais aqui, uma vez, no Está Escrito Canadá. Como sempre, nós temos aqui o pastor Dário, que vai nos ajudar. É uma alegria estar aqui. Amém. Hoje nós vamos começar com a primeira das 7 igrejas. Mas antes de começar, vamos só tirar um pouquinho de tempo para a oração. Nós tivemos uma pessoa que escreveu, já faz um tempinho, estamos a orar por ele, mas só para mencionar aqui hoje no programa, o William Garcia, ele é de Guatemala, e ele estava a pedir orações para o povo lá dessa área. Podias fazer uma oração para nós então? Ok. Oremos. Maravilhoso Deus, louvamos o Teu nome pela oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Pai, queremos também interceder pelo William Garcia, da Guatemala. Por favor, dê a Tua bênção sobre ele, atenda às suas necessidades de acordo com a Tua vontade. Abençoe todos nós que aqui estamos conectados, para que a Tua bênção também nos alcance, especialmente abrindo a nossa mente para a compreensão do Apocalipse, esse livro tão importante, e hoje essa primeira igreja para a qual a Tua mensagem foi enviada. Fique conosco, nos conduza, nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, nós vamos começar com as 7 igrejas. Nós já lemos o primeiro capítulo que Deus falou para João, olha, eu vou dar 7 mensagens para as 7 igrejas. Nós sabemos que este livro é de profecia, que nós estamos a ver o futuro. Nós sabemos que fora de a profecia também é a revelação de Jesus. Então, não é só o que vai acontecer no futuro, mas é como Deus está, ou Jesus está conectado com os eventos e com a igreja no futuro. E é aqui que nós temos que ter esse fundamento para realmente entender o que é que nós vamos ler agora, que são, pelo menos, a primeira das 7 igrejas. Há muitas pessoas que pensam assim, não, esta igreja existiu, que está certo, e é só uma carta que Jesus escreveu para eles. Só que se a pessoa só pensa assim, a pessoa não está a ver a profecia e não está a ver como Jesus está a trabalhar com eles. Então, nós temos que perceber, sim, foi uma igreja real, foi uma situação real que eles estavam a passar, mas que também tem uma parte espiritual, uma parte profética. Como esta é a primeira igreja, o que nós vamos ver é que esta é o primeiro tempo da igreja cristã. Como é que foi a igreja cristã desde os anos de João até tanto ponto? Nós depois vamos falar, né? Qual é a diferença entre a primeira e a segunda. Então nós vamos focar nas duas coisas. Qual é a parte da profecia? E depois, sim, a parte física, né? Porque cada pessoa pode sentir ou passar pelos estes mesmos problemas, né? Vamos começar, então. Lê para nós versículo 1, só para começar. Bom, capítulo 2 de Apocalipse, verso 1. Ao anjo da igreja em Éfeso escreva, estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Ok. Uma pessoa que só está a ver este programa e não viu os últimos vai ficar confuso. Vai ficar assim, o que é que são os 7 candelabros? O que é as 7 estrelas? O que é que está a acontecer aqui? Já estou confuso. É só ver os episódios antigos, né? O primeiro e o segundo,
ou o segundo, especialmente, vai explicar exatamente o que são estas duas coisas. Mas explica para nós, bem rápido, o que é estas duas coisas, as 7 estrelas e os 7 candelabros. Bom, para compreendermos bem claramente isso, está no capítulo 1, verso 20. Então, os que quiserem olhar na sua Bíblia, está bem claro lá, mostrando o que são as 7 estrelas. Aqui está dizendo que Jesus, como nós já vimos no episódio anterior, ele estava ali trazendo uma mensagem para João e diz que ele tinha na sua mão as 7 estrelas que representam, de acordo com o capítulo 1, verso 20, representam os anjos das 7 igrejas. Sim. Que era o mensageiro trazendo uma mensagem para cada igreja. Que é o começo aqui, que fala ao anjo da igreja de Éfeso. Exatamente. Então, esse anjo é um das 7 estrelas. É uma das 7 estrelas. Ok. E diz que Jesus ele anda entre os 7 candelabros, ou castiçais de ouro, que no caso são as igrejas, são as 7 igrejas. Os candelabros representam cada uma das 7 igrejas. Ok. Uma coisa que nós também temos que entender é cada igreja que nós vamos ler tem a maneira que está escrita é sempre igual. No começo vai explicar qual é a igreja, aqui é Éfeso, e depois vai falar um pouquinho sobre Jesus. Aqui a característica é que é ele que tem as 7 estrelas e que anda entre os 7 candelabros, que para mim é muito importante, quer dizer, a igreja de Deus nunca está sozinho. Não é que ele sai assim, agora é com vocês. Não. A igreja real de Deus, Jesus vai sempre estar lá. Vai sempre estar ao lado. Nós até vamos ler, uma das 7 igrejas vai morrer. Né? Quando isso acontece, Jesus até fala, eu já não vou ficar com esta igreja mais. Eu vou dar espaço. Né? Então, tem que ser a igreja real, a igreja de Deus, que Deus vai ficar ao lado. Jesus vai ficar junto com essa igreja. Bem como essa é a primeira igreja, ele introduz dessa maneira, aquele que está ali entre as igrejas. E, é claro, ele se revela dessa maneira e ele tem uma mensagem especial para cada uma delas. Ele tem um elogio, ele tem uma repreensão e ele tem um conselho. Então é muito bonito nós olharmos e aprendermos de tudo isso. Como você disse no início, né? Nós podemos ver, então, a mensagem presente para o tempo de João, a mensagem que aquela igreja, naquela cidade, a igreja que está em Éfeso, né? Ela precisava daquela mensagem. É uma mensagem que representa, então, o período da igreja cristã e também nós podemos trazer para nós uma aplicação espiritual. Então, realmente é muito bonito. Amém. Amém. Muitas lições importantes. Então, nós vimos a primeira parte, que é a introdução, né? E um pouquinho sobre Jesus. E, normalmente, o que fala de Jesus está conectado também com o que a igreja está a passar. Então, neste sentido, é que Jesus quer estar dentro da igreja, quer fazer parte da igreja, né? Quer ficar junto. Vamos ler, então, o que é que está a acontecer com esta igreja. Lê para nós versículos 2 e 3. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Cada vez que eu leio estes 2 versículos, eu fico assim... É essa igreja que eu gostava de fazer parte, né? É uma igreja que até Deus está a dizer, não, eu sei a sua obra, eu sei a perseverança, que é uma igreja pura, né? É uma igreja que não aceita homens maus, não aceita apóstolos falsos, né? Ideias falsas, testemunhos falsos. Para mim, esta igreja representa realmente aquela igreja do começo. Quando a pessoa lê assim o livro de Atos, mesmo no começo,
fala que era uma igreja que eles comiam juntos, viviam juntos, até eles vendiam tudo o que eles tinham para dar para os pobres, para aquelas pessoas que necessitavam. Então, realmente, era uma igreja que tinha aquele calor um para os outros, tinha aquela união, eles faziam tudo para ter a verdade, né? Para ouvir a palavra de Deus. Eles queriam ouvir os apóstolos. Era um tempo de crescimento mesmo. Eles estavam tão comprometidos com Jesus que eles enfrentavam as perseguições, os sofrimentos, sacrificavam as suas vidas, realmente mostrando aquela fidelidade que eles tinham e o compromisso que tinham com Jesus. É uma maneira muito bonita de expressar aqui a maneira que essa igreja era, né? Era uma igreja realmente forte. É um elogio maravilhoso, né? Para mim também mostra que era uma igreja que estudava. Não era só aceitar toda a ideia ou todas as diferenças. Olha o que fala aqui. Que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Não? Então eles ouviam as mensagens e estudavam. Não era só, mas ele é pastor, ou ele é isto, então tem que se aceitar. Não. Vamos ouvir a mensagem, vamos comparar essa mensagem com a Bíblia. Se a mensagem é igual, se a mensagem realmente liga-se com a mensagem de Deus, então vamos aceitar. Mas se não ligar, se é diferente, se é contrário à palavra de Deus, rejeitado. Então, outra vez, uma igreja pura, uma igreja que não aceita filosofias e outras ideias assim do mundo. É uma igreja que ainda não está misturado com o mundo, muito diferente do que hoje, né? É por causa disso que nós temos mais de 1000 igrejas cristãs, cada uma diferente. Porquê? Porque eles aceitam esta ideia aqui, põem dentro da igreja, esta ideia aqui. Já não aceita esta parte da Bíblia, nós não gostamos desta parte, não lemos o Antigo Testamento, não. Quando a pessoa começa a fazer isso, sim, a pessoa vai criar outras igrejas, mas não é esta igreja pura, esta igreja que não aceita outras mensagens, é só a palavra pura de Deus, a Bíblia. Eles tinham discernimento, porque tinham conhecimento, eles estudavam e Deus dava sabedoria para eles discernirem o engano, né, da verdade. Então eles abandonavam, rejeitavam aquilo que não era a palavra pura de Deus e enfrentavam qualquer dificuldade para manter isso. Exatamente. E é o elogio que eles receberam. Conheço as suas obras. Então, é muito bonito, né? Mas agora é a parte estranha. Porque a pessoa lê versículo 2 e 3 e parece ser uma igreja perfeita, né? Uma igreja pura, uma igreja que trabalha, uma igreja que até Deus está a dizer, não, eu estou a ver o que vocês estão a fazer. Mas agora vai falar uma coisa contra. Deixa-me ler aqui, versículos 4. Contra você, porém, tenho isto. Você abandonou o seu primeiro amor. E aqui nós temos um problema enorme, né? Porque quando a pessoa compara este versículo com as palavras de Paulo, por exemplo, eu falo assim, olha, profecia é bom, né? Ser profeta, ser isto, mas o maior de tudo é o amor. E agora está a dizer que eles têm todas as outras coisas, mas perderam a coisa mais importante, né? Que é o amor. Como é que isso acontece? Agora, e pode explicar nas duas maneiras. Como é que acontece assim numa igreja, mas ao mesmo tempo, como é que isso pode acontecer com uma pessoa, como um cristão? Como é que a pessoa pode estar a seguir a Deus e perder esse primeiro amor?
Esse primeiro amor nós poderíamos entender como aquela empolgação inicial, né? Uhum. Onde, por exemplo, até para ficar mais fácil compreendermos, né, num relacionamento entre um jovem e uma jovem, eles são atraídos, estão apaixonados, então cuida de todos os detalhes, né, aquela dedicação constante, faz qualquer sacrifício, as pequenas atenções, toda aquela dedicação, aquela empolgação. E quando aqui nós lemos, você abandonou o primeiro amor, significa que não está mais empolgado, não tem mais vontade, né? Disposição, já faz as coisas quase que como por obrigação. Então, isso é muito sério, porque aí perde o sentido. Você Claro. pode ter tudo, como você mesmo citou ali, 1 Coríntios 13, né? Paulo fala... Você pode falar a língua dos anjos e dos homens, você pode falar profecias, você pode fazer uma série de coisas, mas se não tiver amor, não adianta. Eu gosto do que falaste, assim, usando assim um casamento mesmo. É interessante, antes do casamento, o que é que as duas pessoas estão a fazer? Estão a tentar ficar mais e mais perto, né? Quer saber tudo da outra pessoa. Está a crescer esse relacionamento, né? Só que em muitos casamentos, o que é que acontece? Casam-se e começam a desviar, né? Assim, a casa ainda pode estar ok. Está cheio de comida, está tudo pago, está limpo, assim. A pessoa vê de fora e olha, não, aquela família está ok. Só que as duas pessoas mais e mais separadas. E é isso que nós estamos a ler aqui. Eles, no começo, queriam mais e mais estar perto de Deus, né? É a relação com Deus. Mas chegou um ponto que é como se a igreja ficasse mais importante do que Deus. Era mais aquele ritual, aquela tradição, sempre fizemos assim. Então, em vez de focar em Deus, a pessoa foca nas obras, nas tradições, nas coisas. Então a pessoa está a fazer tudo. E de fora, realmente, a pessoa olha para dentro, a igreja está boa. Só que já não tem aquele amor, não tem aquele relacionamento com Deus, né? A pessoa está a ficar mais e mais desviada de Deus. Essa é uma situação muito séria, né? Porque pode acontecer de maneira imperceptível, a pessoa não perceber, porque ela continua fazendo as coisas, porém sem o amor verdadeiro, sem aquela empolgação, sem aquela motivação. E isso aí acaba perdendo sentido. E o próprio Deus está reclamando, né? Porque aquela igreja que começou tão bem, agora estava se perdendo na essência. Eu lembro de uma pessoa que estava a falar comigo que abriu um restaurante. E ele fala, quando eu abri aquele restaurante, o meu propósito era para dar alegria para as pessoas, né? Eu queria que eles comessem e ficassem contentes e amassem assim a comida. Mas ele fala, o mais que eu trabalhava lá, ficou só trabalho mesmo. Então, a pessoa continua a fazer tudo, mas perdeu o foco, perdeu o propósito original. E eu penso que isso acontece muito com o cristão. Entra dentro do cristianismo por causa do amor de Deus, o sacrifício, tudo que ele vê de Deus. Mas chega a uma altura que fica, em vez de um relacionamento, fica mais como se fosse um trabalho. É uma coisa que eu tenho que ir para a igreja, eu tenho que orar, eu tenho que jejuar, eu tenho que ler a Bíblia. Já não é uma coisa que a pessoa quer fazer, mas é uma obrigação. Agora sou cristão, agora tenho que viver assim. E eu penso que é isso que nós estamos a ver aqui. De fora, a pessoa é um bom cristão, mas dentro do coração está vazio. É muito triste, é muito triste. Esse distanciamento do relacionamento com Deus pode levar uma pessoa a isso, né? Uma igreja que mantém todas as formas, mas esquece de que é a Deus que nós servimos. É com Ele, é Ele que nós devemos conhecer, é a Ele que nós devemos nos dedicar, amar
E eu creio que essa desconexão é que faz com que a gente pode ir se perdendo e perdendo realmente a alegria de fazer as coisas, né? De se conectar, de servir a Deus, de buscá-lo. E aí a vida vai se arrastando, a gente vai se arrastando, não vamos mais caminhando, correndo, alegres, né? A gente vai meio que se arrastando, arrastando um peso. E isso é muito triste, espiritualmente falando. Né? Olhando agora na parte da profecia, isto é exatamente o que aconteceu. Enquanto que os apóstolos, incluindo Paulo, estavam vivos, tinha aquele calor, aquele amor a Deus, né? O foco deles era sempre isso. É só ler os livros de Paulo, é amor, 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 né? Enquanto eles estavam vivos, o foco foi sempre isso, é a relação com Jesus. Mas quando eles começaram a morrer, um atrás do outro, e finalmente João, o último, morre, a igreja continuou, até crescendo. Mas aquele amor, aquele calor, aquela conexão com Deus começou a esfriar, né? Começou a se separar pouco a pouco, até há uma coisa acontecer, que nós vamos aprender na próxima semana. Foi uma maneira de forçar quase aquela conexão com Deus outra vez. Mas quando a pessoa vê a história da igreja cristã, é exatamente como está escrito aqui. Começaram puros, bons, tudo certo, e continuaram assim nesse sentido, só que perdendo aquele foco, aquela conexão com Deus, por causa dos apóstolos, né? Já não tinha aquela presença de alguém sempre a voltar a esse assunto, o amor de Deus, o amor de... foram perdendo o fogo, né? Vamos ler, vamos continuar. Qual vai ser, ou qual pode ser o resultado? Porque eu penso que muitos de nós podemos estar nesta situação. Estou na igreja, estou a fazer tudo certo, mas se eu falar certo, não tenho aquela conexão, não é tão forte como era. Qual pode ser a consequência de continuar nesse caminho? Lê para nós versículo 5. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Aqui vê a consequência, né? Uma pessoa que continua assim pode perder a salvação. Ele vai tirar o candelabro do lugar dele, né? Então, obviamente, não é uma coisa que nós queremos. Agora vamos ter a resposta. Lê para nós 6 e 7. A esperança que ele agora vai dar para nós. Mas há uma coisa a seu favor. Você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Ok, aqui no versículo 6 fala deste grupo, né, de nicolaítas. Nós vamos voltar para eles em outra igreja, então não vou dar muito tempo para eles, por causa do tempo. Vamos para o 7. Em cada igreja, no fim da igreja, Deus vai dar uma promessa. Aquele que volta para Ele, aquele que fica com fé. Esta vez, fala sobre comer da árvore da vida. Qual é a promessa que Deus está a fazer aqui, que Jesus está a fazer para nós? Bom, claramente nós percebemos aqui que Jesus está dizendo que terão a vida eterna, poderão estar no paraíso de Deus. É o que está dizendo aqui. Darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Em outras palavras, você será salvo, você herdará a vida eterna, estará no paraíso e terá ainda o direito de comer da árvore da vida. Amém. Então é uma promessa maravilhosa, promessa de vida eterna, de salvação. E é claro, eles deveriam aceitar aquele conselho, voltar à prática das primeiras obras, ressuscitar o primeiro amor, e aí sim eles teriam direito de alcançar essa promessa. Então, tem pessoas que estão a ouvir aqui hoje, que têm uma escolha. Eles estão a viver esta vida. Estou dentro da igreja, estou a fazer tudo certo, mas dentro do meu coração não tem aquele amor mais.
A escolha é, ou eu vou continuar assim, e a Bíblia está a dizer que Ele vai tirar a nossa luz, né? Ou nós podemos aprender, voltar, ter aquele amor outra vez, e o resultado aí é a árvore da vida, vida eterna. Vamos orar então, para todos que estão a passar por esta situação, que nós podemos fazer a escolha certa. Vamos orar. Deus, neste momento, tem pessoas que estão a ouvir, pessoas que fazem parte da tua igreja, que estão a fazer tudo certo, mas que o coração está vazio. Deus, que tu possas encher o coração deles com amor, que eles possam escolher a segunda opção que leva à árvore da vida, que eles possam ter vida eterna contigo. É isto que eu peço, em nome de Jesus. Amém. Na vida, muitas vezes, nos desconectamos de Jesus, perdemos o primeiro amor e nós queremos oferecer a você uma maneira de se reconectar com Ele. Através deste estudo bíblico que estamos oferecendo gratuitamente, Jesus, o Restaurador da Vida. Solicite o seu através das informações que aparecerão na tela. Visite o nosso website www.estaescrito.ca. Lá você terá acesso ao programa de hoje, a todos os programas em nosso arquivo e poderá solicitar gratuitamente nossa oferta de hoje. Se desejar, solicite sua oferta gratuita escrevendo para nós. Está escrito, Box 2010, Oshawa, Ontário, L1H 7V4. Ou envie e-mail para info@estaescrito.ca. Se preferir, você pode telefonar para 1-800-717-2973. E lembre-se, nosso website é www.estaescrito.ca. Lá também é possível enviar o seu pedido de oração, registrar o seu testemunho e compartilhar nossos programas através das redes sociais. Agradecemos as cartas recebidas, todos os pedidos de oração e também o apoio financeiro. Infelizmente, nós chegamos ao fim deste episódio. Tem mais para aprender, mas vamos ter que deixar até a próxima semana. Obrigado aqui para o pastor Dário por estar aqui conosco. Foi uma alegria estar aqui, pastor. Na próxima semana nós vamos ler a segunda igreja. Não é uma igreja muito boa. Vocês vão aprender na próxima semana, mas até lá, lembrem-se que está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas toda a palavra que sai da boca de Deus.